capricornianos, queridinhos, tudo bem, gurizada? Gurizada, meu nome é Grace Luz e vocês são todos muito bem-vindos ao Olimpo Portal Tarô. O nome do canal é Olimpo Portal porque vem de Olimpo, a morada dos deuses. Falar em deuses, olha quem tá aqui, coisa mais linda, o Zeus. É uma vela, só que eu não acendi porque tá muito quente. Mas enfim, ele tá aqui nos olhando as nossas leituras. O Zeus era conhecido também como Júpiter e ele era o deus dos deuses. Ele é o cara que comandava tudo. Ele era o patrão do Olimpo, né? Então tudo era de acordo com a vontade dele. Gurizada, esse oráculo aqui é um oráculo mitológico, greco-mitológico, é um oráculo mitológico greco-latino, que tem personagens da mitologia, e aí a partir dele que eu faço as minhas preleções, tá? Claro que associado ao tarô tradicional. No fundo do deck, meninada, que é essa parte de baixo, nos fala sempre da energia geral da leitura de vocês, tá? Essa energia, ela vai de hoje até 3 meses. Então, coisas que eu vou dizer aqui, vocês já viram, outras estão vendo e outras vocês ainda vão ver, tá? O que eu sempre aconselho é que se tiver correspondência com o que tu tá vivendo, salva o vídeo para que tu possa revê-lo daqui até 3 meses, tá? Então, vamos ver. A energia que rege o jogo de vocês é Rômulo e Remo e a palavrinha sobrevivência. O Rômulo e o Remo são 2 gêmeos que foram criados por uma loba. A mãe deles abandonou eles e aí uma loba amamentou e criou eles. Os carinha cresceram fortes, robustos, só que assim, na fase adulta, um matou o outro por poder, tá? Haja visto que um deles fundou a cidade de Roma. Por isso Remo, né? Então, daí a importância desses caras para a mitologia greco-romana, porque né, um deles foi o fundador de Roma. E os romanos, eles criam nos deuses gregos, né? A palavrinha sobrevivência vem te dizer o que, Capricórnio? Que esse período daqui para frente vai estar osso, viu? Tu vai ter que te puxar. Tu vai ter que nadar mais do que o necessário. Tu vai ter que lutar, tu vai ter que primar pela tua sobrevivência. O que quer dizer, Grace Luz? Sabotagem? Sim. Podemos estar falando de sabotagem alheia, podemos estar falando de autossabotagem, tá? Podemos estar falando de perversão, podemos estar falando de ciladas, podemos estar falando de dificuldades em todos os âmbitos, tá? Financeiro, emocional, enfim. Então, é sobreviver, é ter força para viver, né? Apesar dos obstáculos, é isso. Gurizada, a leitura aqui, ela atende o signo solar, lunar, Vênus e ascendente, tá? Então, se tu tiver qualquer um desses planetas em Capricórnio, tu tá no lugar certo aqui para ver o que tá rolando. Ai, vamos ver. Bueno, vamos lá então, começando. No passado a gente tem o Pigmalion, e a palavrinha é idealização. O passado pode ser 1 minuto atrás, tá, gurizada? O Pigmalion é um cara que ele não acreditava nas mulheres. Ele não acreditava que existia uma mulher suficiente para morar com ele, para ser esposa dele. Então, o que ele fez? Ele criou uma estátua e nessa estátua ele colocou todas as características que ele supunha serem interessantes para ele como homem, né? E aí ele se apaixonou pela estátua, levou a estátua para casa e casou com a estátua. O que aconteceu? Com o passar do tempo, ele percebeu que tinha coisas que a estátua não conseguia fazer, porque era uma estátua. Então ele ficou muito decepcionado e aí procurou Zeus e pediu perdão, e aí Zeus deu uma outra esposa para ele, né? Mas então, idealização, porque a gente está falando nesse processo, Capricórnio, no passado, de tu ter buscado, de tu ter te dirigido a uma coisa que tu considerava perfeita. Tá, eu vou querer, mas eu quero que tenha tudo o que eu quero. E aí tu quebrou a cara porque pessoas e coisas perfeitas não existem. O perfeito que teve foi Jesus e não tava negócio, né? Então, assim, é uma grande ilusão tu idealizar uma coisa como perfeita, porque na verdade elas não existem, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adaptar
Claro, também tu não pode te apropriar, te associar a uma coisa, uma pessoa que seja completamente avesso aos teus anseios, não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, que preencha todos os requisitos que tu procura, não vai existir. E foi isso que tu fez. E aí o que aconteceu? Com o tempo tu ficou decepcionado porque tu entendeu que aquilo ali era só uma ilusão, né? Na verdade, aquilo ali que tu pensou ser o ideal era só uma estátua. Ou seja, tava devendo, né? Tava faltando coisa naquele corpinho ali, né? Naquela situação. Essa situação, Capricórnio, ela te foi revelada pelo Arcano do Sol. O Arcano do Sol é aquele cara que ele traz às claras a realidade. E quando ele traz às claras essa realidade, ele mexe profundamente com o nosso ego. Ele bagunça todo o nosso ego. O Sol, ele aparece, a parte sombra dele é que ele fala dos egos inflados. Então é quando eu penso que eu sou tudo aquilo e aí aparece uma situação que me mostra que na verdade eu não sou nada daquilo que eu pensava, né? Então esse Sol, normalmente ele é a melhor carta do tarô, quando ele é bem aspectado. Então ele traz, enfim, um monte de coisa boa. Mas nesse caso aqui não, porque a gente está falando de um capricorniano que idealizou uma situação e depois com o tempo ele viu que aquela situação era fruto do ego, do alter ego dele, porque na verdade aquilo ali não existia. E isso ficou bem claro para ti, Capricórnio, que aquilo ali era viagem da tua cabeça, tá? O Sol te mostrou que era viagem. Essa declaração do Sol, Capricórnio, essa revelação do Sol, do Deus Apolo, ela te trouxe 3 espadas fincadas no coração. Essa aqui é a carta mais dolorida do tarô. É aquela carta da traição, é aquela carta da decepção, é aquela carta do ultraje. Sabe quando tu imagina 3 espadas cravadas no teu coração? É isso, né? Então, assim, é a carta da tristeza profunda, do machucado, da dor. É quando tu... Sabe? Então, essa revelação, ela te machucou profundamente. E esse machucado, Capricórnio, te levou a uma nostalgia. O 6 de copas é uma carta que nos fala do passado, de lembranças do passado, de coisas que eu podia ter vivido e não vivi, de coisas que eu podia ter feito e não fiz, ou então coisas que eu fiz e não devia ter feito, coisas que eu vivi e não devia ter vivido, mas é sempre retroativo, tá? Então essa dor, ela te levou a relacionar a situação atual com uma relação do passado, né? E não sei se isso aliviou a tua dor ou piorou ela, tá? Mas com certeza teve essa retomada mental de coisas que já passaram, tá? Com 6 de copas. No presente, Capricórnio, a gente tem a parceria da Antígona. A Antígona, ela é ela é um personagem que ela é filha do rei Édipo. E aí o rei Édipo ficou cego e ela guiou ele até o final da vida, né? O que eu quero dizer? É que no presente tu tem a proposta de uma parceria que vai andar contigo para sempre, que tá pronto para te acompanhar, tá pronto para te acompanhar por onde for, tá? É uma parceria verdadeira. Podemos estar falando de uma pessoa da família, sim, porque a Antígona era filha do Édipo, mas também pode ser uma pessoa estranha, tá? O que acontece? Acontece que mesmo com a oferta dessa parceria, tu tá profundamente em dúvida do que fazer, qual o próximo passo a dar. O 2 de espadas nos fala de dúvida, e dúvida acirrada, assim, onde eu tenho as armas para agir, mas eu não sei para que lado vou, então eu prefiro ficar parado. Então tu tá numa situação assim de não saber para onde ir. O que eu quero te dizer, Capricórnio, é que a vitória, ela tá no teu caminho, tá? A gente tem o 6 de paus, que é a carta do guerreiro que foi pra guerra, lutou, sangrou, sofreu e voltou vitorioso. E ele teve reconhecimento. Então, assim, a gente tá no presente, então a história tua, ela tá se encaminhando para que tu consiga submergir daquela dor toda que tu passou, que tu consiga voltar, dar a volta por cima e ainda ser reconhecido pelos frutos do teu trabalho, tá? Tu vai conseguir fazer essa retomada, essa virada de jogo, mas tu vai te jogar no modo eremita. O eremita é o arcano maior que nos fala da
consulta dentro de si, da auto-imersão, onde eu pego essa lamparina e além de iluminar o meu caminho sozinho, eu me auto-ilumino para ver o que tem lá dentro. É uma necessidade de autoconhecimento, de revisão do que está aí dentro, tá, Capricórnio? Porque isso que aconteceu deixou tudo muito bagunçado, deixou tudo muito machucado. Então, tu como um signo da Terra, tu precisa te autocentrar para poder entender o que está acontecendo e aí depois sim ver o que vai se fazer, tá? A carta do mundo me mostra que depois dessa imersão, depois dessa auto-imersão, uma fase nova da tua vida começa, tá? Um outro capítulo da tua vida, a espiritualidade coloca no teu caminho para que as coisas sejam feitas de uma outra forma, para que tu tenha novas perspectivas, tá? Digamos que essa bagunça toda, ela serviu para te dar uma nova perspectiva do que tem que ser feito e do que vai ser feito. No futuro a gente tem a Daphne é a fuga. Essa guria aqui, ela era uma ninfa e por conta de uma disputa do Cupido com o Apolo, que era o melhor arqueiro, o Cupido flechou ela com uma flecha de bronze e fez ela odiar o Apolo. E o Apolo ele flechou com uma flecha de ouro e o Apolo se apaixonou. Então ela ficou fugindo do Apolo com ódio dele. Até que quando ele vai capturá-la, ela pede que o pai dela transforme ela nesse pé de louro aqui, nesse loureiro, né? E aí ela vira uma árvore e o Apolo não fica com ela. Por isso a palavra fuga. Então no futuro, Capricórnio, pode ser daqui a 1 minuto, pode ser que tu tenha necessidade muito grande de fugir de alguém ou de alguma coisa. Tipo assim, não quero. A Daphne pegou nojo do Apolo, ela não queria nem enxergar e ele é apaixonado, ela não queria. Então ela fugiu, tá? E essa fuga, Capricórnio, provavelmente vai ser em direção ao teu sonho, porque aqui a gente tem o 9 de copas, que é a carta que realiza o meu sonho, que é onde eu decido o que é melhor para mim e o que eu quero da minha vida, e aí eu passo a trabalhar para isso, tá? Então tu foge de uma situação atual, porque tá no futuro, em busca de uma situação que é o teu sonho, o teu ideal, tá? Diferente daquela idealização do passado que era uma quimera, era só uma viagem. Aqui não. Aqui o 9 de copas é um sonho possível, tá? Então é em cima desse sonho possível que tu vai projetar o teu esforço. Essa projeção ela vai te exigir muito equilíbrio, tá? O 2 de pentáculos nos mostra que tu vai precisar de equilíbrio, ou seja, tu vai ter que ser bem ponderado, tu vai ter que pesar bem as coisas. Esse pessoal da Terra é tranquilo para isso, né? Mas eu quero te dizer assim que algumas coisas acontecerão para te tirar do teu equilíbrio natural e aí tu vai ter que pegar firme, porque o ambiente ele vai estar um pouco desconcertante. Aí para tu seguir o foco da realização do teu sonho, tu vai ter que te manter equilibrado, tá? Haja o que houver. Nesse haja o que houver tá incluso um pajem de espadas, que é o carinha que nos fala da fofoca, da verdade maldita, do stalker. Então assim, ó, tem alguma energia de incômodo que vai te perseguir, tá, Capricórnio, no futuro, e aí tu tem que ficar ligado, porque esse carinha aqui, quando ele entra na mente da gente, ele super atrapalha. Então, assim, tá certo que tu é uma figura centrada, que tu já, né? Mas, assim, cuidado com o que vai te ser dito, com o que vai te ser sugerido, porque com certeza tem uma maldadezinha ali implicada no sentido de querer te tirar do teu foco. E aí que tu tem que bater o pé. Aí, ó. Isso aqui vem para te desequilibrar, e aí tu tem que firmar o passo e aguentar o tirão, tá? Não te esquece que tu tá indo para uma nova fase, então essa nova fase, como todas da vida, demandam muita habilidade, né? E força de ação, que eu acho que tu tem. Lembra lá? Sobrevivência? Então, tenta sobreviver aos ataques externos, tá? Porque eles vão aparecer, vão tentar te tirar do teu eixo. Mas tu é um vitorioso, né? Tu tem o 6 de paus aqui no teu futuro, que tu vai ressurgir da cinza. Tu já tá ressurgindo, né? Tu já tá voltando com força total, então tá beleza. Gurizada, muito obrigada pela companhia de vocês. Me despeço pedindo a Deus que Ele dê pra vocês força, tá? Força na peruca, vocês vão precisar aguentar o tirão e firmar o passo. Um grande beijo da Grace Luz e até o nosso próximo encontro.